A gente está começando agora pelo canal Sururu Talks aqui no Instagram. Meu nome é Chico Rosário e nós estamos começando mais uma transmissão ao vivo. Vamos falar um pouquinho dessa retomada aí que está todo mundo muito ansioso, muito impaciente para colocar o bloco na rua. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando agora, a gente está começando. Eu sou Chico Rosário, a gente está começando agora a transmissão ao vivo no canal do Sururu Talks, falando um pouco de como pode ser essa retomada, como é que ela vai ser, quais os impactos que a gente vai ter e quais os impactos que já estão acontecendo agora com a quarentena, né? Eu vou fazer uma leitura interpretativa de um relatório da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, que foi emitido ontem, na verdade foi emitido terça-feira na tardinha, e a gente está terça-feira, dia 14, né? 14 de abril, aí, e com uma série de indicadores em relação aos setores, de alguns setores econômicos, provavelmente o que mais impacta na economia, comércio e serviço. Então eu vou colocar alguma coisa sobre comentar sobre esses impactos e algumas alternativas. Inclusive recebi também há pouco uma proposta de como pode ser a retomada pela associação comercial. Eu já digo que bem pé no chão, bem considerando realmente as limitações que a gente pode ter daqui para frente. Né? Hoje de manhã eu estava também assistindo uma live da turma da saúde, do pessoal da saúde. Minha esposa é da área de saúde e eu estava assistindo, ela é dentista, eu estava assistindo exatamente como era o comportamento nos consultórios e tal, e aquela possibilidade de quarentenas intermitentes é possível. O vírus, o coronavírus, ele está associado a uma bactéria que já existe em nossa flora, né, em nossa fauna, porque a bactéria a gente não é nem animal nem vegetal. Então ela está com a gente tem 1 quilo de bactérias, gente. Nós temos 1 quilo de bactérias no corpo, né? Na parte interna, não é na pele, não, é internamente. 1 quilo de bactérias. Então é é um negócio, né? E elas nos ajudam, muitas nos ajudam, e tem uma delas que ela entra em simbiose, o vírus, o corona entra em simbiose e aí faz os estragos. Ele não se aloja só no pulmão, o pulmão é dos órgãos, é um dos órgãos, não se aloja só no pulmão, pode se alojar em qualquer outro órgão, e o grande lance do corona é realmente capturar oxigênio para aumentar o metabolismo da célula. Ela captura mais, por isso que você tem problemas, quando vai para o pulmão, você tem problemas respiratórios fortíssimos. Enfim, esse panorama epidemiológico já não pode ser dito, eu acho que em rede nacional, tal, por isso que o pessoal não assume, mas sinaliza para uma possibilidade de quarentenas intermitentes. E isso para os negócios também tem que ser pensado. Né? Isso tem bactéria, duelo de bactéria, boa e ruim, exatamente isso. Tem e o negócio vai pegar ainda, mas a gente já sabe como é que vai pegar, então só não se previne quem não quer, né? Os negócios têm que ser pensados. Então vamos conversar um pouquinho sobre economia e depois algumas estratégias quando em cada setor que eu for falando eu vou dando algumas ideias e alguns vetores de desenvolvimento, lembrando sempre que nós estamos num ambiente de incerteza, acentuada incerteza. A gente não sabe amanhã como vai ficar. A gente não sabe amanhã o que vai ser, o que é que acontece. Né? O Brasil está passando por um caldeirão de incertezas. A gente tem problemas econômicos, nós temos problemas na saúde, vamos ter problemas, e já temos problemas políticos, e cada vez mais eles são potencializados com os problemas econômicos e da saúde. Portanto, o Brasil é um caldeirão de incerteza. O que é certo? O que é certo hoje é que esse corona está causando maior estrago. Né? Então a gente vai ter que se preparar para isso. Bem, e o que é que também
É certo que foi colocado ontem, o Senado aprovou ontem a ajuda, né, em primeiro turno, ajuda aos estados. O que é isso? Os estados e municípios já esperam a queda na arrecadação, na sua arrecadação de tributos, e aí vão colocar em xeque o pagamento as folhas de pagamento, né? Que é a primeira coisa, né, que impacta, principalmente aqui no Nordeste, que as folhas representam boa parte da população formal que trabalha no país, aqui na região. Então, a folha de pagamento dos estados e municípios não podem ser impactados nesse momento, porque a gente já tem problema de demanda e vai ser ainda pior. Portanto, existia um plano Mansueto Almeida, que é o secretário de Tesouro aqui do Brasil, né? E a proposta dele era simples, era a suspensão das dívidas dos estados. Os estados não pagavam as dívidas da União. Por outro lado, os estados privatizaria o que tinha de público, as empresas públicas aqui em Alagoas, Casal, Algás, a CEAL, que agora é Equatorial, já foi privatizada. Então, privatizaria o restinho do que tinha e, se bem que a Algás é capital misto, né? É companhia de capital misto, mas a parte do Estado iria ser vendida. E colocaria um teto de gasto, e esse teto de gasto ia funcionar igual ao teto de gasto federal, inclusive com aquela possibilidade que, se houvesse estouro do teto de gasto, iria ter restrição, que isso não foi aprovado ainda, mas em breve, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, dependendo das circunstâncias, vai ser. Se estourar o teto de gasto, o governo vai poder reduzir salários e hora de trabalho dos funcionários públicos. Hoje é extremamente complexo fazer isso, a legislação não permite, e você tem uma heterogeneidade enorme no setor público. Então você tem gente que estoura o teto 2 vezes, que é 39 mil, o teto de salário de funcionário público, como tem funcionário público que recebe um salário mínimo. Então é extremamente heterogêneo a questão do funcionário público, mas é possível que mais na frente passe a redução de salário e carga horária do funcionário, caso o governo federal, por conta do teto, e ele queria impor, porque eu vou dizer porque queria, para estado e município a mesma coisa, o teto, e aí com todas as possibilidades, todos os agravantes que o teto de gasto pode vir a trazer. Enfim, esse programa não passou, foi refeito, a Câmara redesenhou para apoio aos estados e municípios para que cubra os seus gastos nesse período de quarentena e de incerteza nos próximos 2, 3 meses, de queda na arrecadação. Esse é o período de queda da arrecadação. Em 2, 3 meses a gente vai ter cada vez mais a arrecadação diminuindo, porque as empresas estão fechadas, a retomada não vai ser do dia para outro, a chave não vai virar de um dia para outro, vai levar um tempo para todas as empresas estarem funcionando e tal. E isso vai fazer com que as pessoas também vão mudar seu comportamento de consumo, e tudo isso vai fazer com que a arrecadação caia, tanto do ISS, que é dos municípios, como IPTU, ISS. IPTU o pessoal vai atrasar já é um dos impostos mais atrasados, então agora provavelmente vai ser problemático, né? Em Maceió estão dando 30% para pagar antecipado agora esse mês, que não é um bom desconto. Acontece que não tem liquidez, né? Não existe liquidez. As pessoas estão com medo. Então você tem todo esse problema aí e vai cair ICMS, todos os impostos. A arrecadação geral do Estado brasileiro, todos os níveis, vai cair. E aí, vocês estão lendo as notícias, estão vendo que a solução hoje, no curto prazo, para muitos economistas, inclusive os mais liberais, eles estão, olha, estamos no período de guerra, de exceção, então a gente vai ter que emitir dívida e rodar a maquininha do dinheiro para garantir liquidez e que o emprego se sustente minimamente, para que as empresas não desempreguem maciçamente. Porque se desempregar maciçamente, você vai haver uma queda, uma pressão enorme na renda,
essa renda caindo, as empresas na retomada não vai ter para quem vender, porque não vai ter dinheiro. Entendeu? Então a ansiedade do comércio, de todo mundo fazendo carreata, é meio injustificado. Por quê? Porque pode abrir as portas e não ter ninguém para vender. Esse é o problema. As pessoas estão com medo de gastar. Então a gente tem que ponderar nisso. Ah, mas se ficar fechado é pior. Sim, é pior. Eu reconheço. Só que a gente tem uma pandemia, a gente tem um problema. Tá aí, Rio de Janeiro já está chegando a 100%, São Paulo a 100% dos leitos de UTI, Manaus já passou, Ceará chegou hoje, aliás, desculpa, Ceará chegou hoje a 100%, totalmente ocupado. Quem ficar doente daqui para frente vai ter, alguém tem que sair. Tem gente em estado grave que passa 20 dias na UTI. Né? A gente não tem um sistema azeitado no SUS, então você tem tudo isso que é uma dicotomia falsa. Eu já venho dizendo em outras transmissões dessa que é uma dicotomia falsa entre economia e vidas. Sem gente viva em bom estado de saúde e com confiança para gastar, não tem economia. Portanto, vamos garantir as vidas. O prefeito de Belo Horizonte colocou bem na terça-feira que preferia 10 mil desempregados que 50 mil mortes. Esse é o ponto. Né? Então a gente tem que seguir por aí. Então o Plano Mansueto saiu do radar e entrou a Câmara, um programa de socorro que a Câmara dos Deputados fez, com complemento da queda da arrecadação para estados e municípios. Né? Então, retomada, pois é isso que a gente vai falar, né? Número de casos baixos hoje. É bom que se diga que a gente tem um processo epidemiológico que é exponencial. Com números baixos de casos hoje, subnotificados inclusive. Subnotificados. As pessoas estão ficando doentes e ninguém faz teste. Eu acabei de ligar hoje para o meu plano de saúde. Como eu não tenho mais sintomas, isso eu tive sintomas. Quem estava comigo há 20 dias atrás, via o meu estado, eu não conseguia sair da cama, com vários sintomas que hoje está todo mundo falando. Eu não sei se eu estava doente ou não, eu pedi para fazer exame hoje e o plano de saúde só para quem efetivamente está em cima da cama ou já chega morrendo no hospital. Portanto, quem está mais ou menos ou sem sintoma, assintomático, não tem teste. Então você não sabe se tem baixo caso. Tem baixo número de casos. A gente não sabe se tem baixo número de casos. Definitivamente a gente não sabe. E como a gente não sabe, se abrir tudo de uma vez e todo mundo ir se tocando por aí afora, a gente pode ter uma explosão de casos e, obviamente, nós não vamos ter hospitais suficientes para dar conta. Né? Nem médicos, nem só médicos, os profissionais de saúde não vão conseguir dar conta do que aconteceu na Itália. O problema da Itália, e olha que não foi a Itália, não foi a bota toda, foi a parte do norte mais desenvolvida, Milão, né, a parte mais desenvolvida, mais industrial, que se recusou em fechar as portas e aí deu no que deu, né? Não tinha médico para atender. Né? São Paulo já tem 1.000 e poucos médicos doentes com o Covid-19, então é problemático. Enfim, voltando aqui à questão do programa de socorro da Câmara dos Deputados, a proposta foi aprovada, é uma complementação de renda que precisa ser aprovada também, complementação de receita de estados e municípios frente à queda da arrecadação, que precisa ser aprovado no Senado. O Tesouro, eu falei do Mansueto Almeida antes, o Tesouro já emitiu uma nota técnica reclamando, dizendo que não vai ter problema em repassar, fazer dívida, porque ninguém quer comprar mais a dívida pública, os papéis da dívida pública. Então, existe um debate ideológico aí que é pouco funcional nessa hora que a gente sabe, a literatura diz, e todo mundo está falando lá fora, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil, só os mais lúcidos, mas a equipe econômica não, que tem que emitir dívida e imprimir dinheiro. Certo? E por fim, há um consenso entre governadores que precisa realmente uma descentralização de ações e um trabalho concentrado, e a gente está vendo isso nos consórcios que estão se formando no Brasil afora para orientar as políticas locais de combate ao coronavírus. No Nordeste foi criado um grupo, um consórcio,
de, vamos supor assim, guardado as devidas proporções, o Ministério da Saúde nordestino, certo? Que está sendo liderado pelo médico Miguel Nicoleles, não sei se vocês conhecem, foi aquele que fez o robozinho que deu o chute inicial da Copa do Mundo aqui no Brasil de 2014. Ele é um neurocientista famosíssimo no mundo inteiro, tem um centro de pesquisa no Rio Grande do Norte, ele conseguiu com recursos, com projetos dele, recursos internacionais que ele foi à frente, capitaneou esses projetos e tem um centro de pesquisa em neurociência, um dos mais avançados do mundo no Rio Grande do Norte, e esse médico está coordenando as ações dos estados nordestinos em relação ao combate ao coronavírus, né? Então, esse cara, ele está realmente criando o Ministério da Saúde do Nordeste. Graças a Deus, nordestinos estão tomando a frente. Ele não é nordestino, ele é paulista. E Alagoas? Bom, Alagoas, eu estava vendo o relatório. O relatório, ele baseado na emissão de notas fiscais eletrônicas, ou seja, está do lado, está de fora a parte da economia informal, aquilo que não é registrado nas notas. Faz um levantamento só de 15 dias para ter uma previsão. Obviamente que isso vai variar. Quanto mais tempo a gente coloca, mais os dados vão se ajustando, se agrupando. Então não é ainda uma coisa totalmente fechada, mas já dá uma ideia, uma imagem do que é possível acontecer com alguns setores da economia mais na frente, né? Nos 15 dias da quarentena houve uma redução de 20% da emissão de notas. Isso significa... e aí teve uma diferença entre... Na primeira semana você teve 4% de queda e depois você teve na segunda semana 31%. Provavelmente nessa semana agora que a gente está passando tenha caído ainda mais, né? Então, na medida em que a quarentena for apertando e se o governo apertar mais, a gente vai ter realmente uma redução muito forte uma redução do movimento de comércio e serviço em Alagoas. E isso está repercutindo em quê? Em alguns serviços, em alguns setores, né? Então a gente tem como pano de fundo um grau de incerteza enorme. Tudo que eu disser aqui ainda é extremamente especulativo, porque você não tem certeza de nada e qualquer um que diga que tem a certeza, desconfie, porque também está tudo na base da especulação, a gente não tem informações. O Brasil começou o processo de quarentena há pouco tempo, ainda assim com uma série de desencontros de informações, fake news e etc. Então a gente tem um monte de problemas e a gente não sabe ainda a extensão de tudo isso que vai acontecer daqui para frente. O que a gente tem de fato, como pano de fundo, a queda da arrecadação, a redução abrupta da renda, do faturamento das empresas e da renda das pessoas, muita gente já perdendo emprego, grandes empresas começando a demitir, né? E você tem aumento de desemprego. Então você tem aumento de desemprego, queda da renda, provavelmente já nesse momento algum desaparecimento de empresas, as pessoas, os empresários menores tal, já decidindo que não vão retomar, não vão abrir mais no mesmo negócio. Então isso daí também vai pesar mais na frente. Então a gente e isso repercute na arrecadação de estados e municípios. Então esse é o pano de fundo que a gente vai trabalhar os cenários e as alternativas daqui para frente. O primeiro é combustível, né? Foi o primeiro setor que o relatório da Secretaria da Fazenda analisa, e eu falo já de combustível da seguinte forma. Combustíveis, no momento atual, ainda está conseguindo... Imagine combustível antes do Covid, então em janeiro desse ano. Normal, vendendo, mas já estava apresentando algumas quedas. Por quê? Porque as pessoas já estavam deixando de andar de carro por conta da renda. A quase R$ 5 o litro de gasolina, estava ficando muito difícil você investir em um carro, em um automóvel e manter o tanque cheio e tal. Então a queda já estava caindo, a queda de faturamento já estava caindo, e é uma perspectiva de, no longo prazo, a gente ter problemas nos combustíveis, porque
as pessoas vão andar cada vez menos de automóvel. Então, mas isso é longo prazo. Isso é mudança de uma geração, 10 anos. Mas é uma verdade, né? A gente tem carro elétrico, carro híbrido, o etanol. Então, a gasolina e o diesel, combustível fóssil, provavelmente comece a reduzir e o etanol tome outra direção tecnológica, provavelmente. Mas isso é assunto para outra live. Nesse momento, o que é que acontece com os combustíveis? Os combustíveis tiveram uma redução nos últimos 15 dias de 40% do faturamento das notas de combustível e a queda de preço de 5% nos últimos 15 dias. 5%. Então, em média de 4%, olha, a gente estava quase 5%, né? Nos últimos 15 dias já estava em 4%, já está hoje em 3,80% na média de postos, certo? Então, teve uma queda de 5% nos preços dos últimos dias, pressionados por duas coisas. Uma, a própria redução do consumo que já vinha acontecendo, e agora mais ainda, e também pela queda de preços na refinaria por conta da guerra internacional de corte de produção, de aumento de produção e corte nos preços. Fizeram um acordo começo da semana, os produtores de petróleo, para reduzir o volume de produção, e isso provavelmente vai colocar os combustíveis para um patamar um pouco mais alto de preço, né? E aí a gente não sabe se vai continuar essa queda de preço nos combustíveis, porque provavelmente mais 15 dias os preços internacionais eles começam a ter um novo aumento, né? Os postos realmente estão sofrendo bastante. A gente tem muito posto espalhado na cidade, já fecharam alguns, mas tem muito posto. Esses fechamentos de alguns postos, por falta de movimento, já sinaliza a redução de consumo. Mas qual é a alternativa do posto? O posto de combustível hoje, ele deixou de ser o posto, um ponto para você só abastecer o carro. Ele é um posto de serviços, tanto automotivo como para os motoristas, para as pessoas que estão nos automóveis. Então vale a pena entender o posto de combustível mais como ponto de apoio, conveniência. Ele pode fazer parceria com cooperativa, por exemplo, para recolher produtos de reciclagem, para trazer movimento para dentro do posto. Ou seja, vai ter que ter criatividade para sustentar um posto daqui para frente. De novo, a quarentena pode acontecer de forma intermitente daqui para frente. Eu sei que alguns vão dizer, mas a gente tem poucos casos hoje. Esses poucos casos não significam que vão durar para sempre. Todo mundo vai ter que ter esse Covid-19, todo mundo vai passar por isso. E alguns com mais sofrimento, outros com menos. E a imunização só dura 2 anos, porque o vírus muda, né, mutante, e em 2 anos todo mundo tem de novo. Então imagina se a gente entra nessa de 2 em 2 anos, né? Não dá. A gente vai ter que inventar alguma economia diferente. Portanto, hoje o quadro é esse. E combustível é uma coisa que só está sofrendo impacto 40%. Em 15 dias é muita coisa. Então é um impacto enorme e vai ter que repensar o modelo de negócio dos postos. Não é só abastecimento de combustível. Já está fazendo conveniência, um posto de apoio, uma série de coisas, mas é preciso pensar e ser um pouco mais criativo. Alimentação foi o setor que mais cresceu, 2,19%. Supermercado, né? Alimentação em casa, as pessoas fizeram estoque, as pessoas estão consumindo mais, estão cozinhando mais em casa. A alimentação fora de casa foi extremamente impactada, que é o parte de restaurantes e bebidas, tal, foi extremamente impactado porque os restaurantes estão fechados, não tem movimento, só um delivery. Se você não tiver uma estrutura interna que dê conta do delivery, que todo mundo pede nos horários de pico. Então você tem 2 horários do dia, de 11 a 1 da tarde, 1h30, que é horário de pico, ou de 6 horas até umas 8 da noite. Então 2 horários em que você tem que estar tudo azeitado. Caso não esteja, perde. Demorou, o cliente cancela, pede de outro. Então o delivery não dá conta, nem todo mundo tem renda para pedir, para pagar 10, 15 reais todos os dias em uma refeição, por um horário, por uma refeição, você faz 3 no dia pelo menos. Então as pessoas estão consumindo mais em casa e isso fez com que
o movimento do supermercado, mercadinhos, feira, aumentasse frente a todos os demais que estão caindo. Então, a alimentação vai ser, daqui para frente, cada vez mais necessidade básica, igual a internet, como a gente está vendo aí, vai ser uma coisa que as pessoas vão consumir cada vez mais. Só o mercado de internet, só um parênteses aqui, aumentou em 40% nesses 15 dias. O consumo de dados e de ligações. Então, para você ter ideia de como a coisa vai para a internet, né? Que é uma necessidade básica. O setor automotivo, venda de automóveis, manutenção, assim como de combustíveis, está ameaçado. O de combustível não está ameaçado porque vai continuar abastecendo no curto prazo, médio prazo, não vai desaparecer carro da noite para o dia. Mas as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer um investimento de 60, 70, 80 mil reais em automóveis. Vai ter gente que vai comprar? Vai. Principalmente os de faixa de renda mais alta. Então, provavelmente, os automóveis de luxo continuem a ser vendidos, sem problema. Mas os automóveis populares e aquele que é artigo de luxo para as classes mais baixas, esse daí vai sentir realmente, que é o grande volume de venda do mercado brasileiro, e o setor automotivo vai sentir muito. Provavelmente, na retomada, o que vai acontecer? As pessoas vão dar uma arrumada nos carros, nos automóveis que já tem, porque sabe que vai passar mais tempo com eles. Então, de repente, oficinas, a manutenção vai ser mais demandada, porque sabe que vai ter que ter mais cuidado e o carro vai passar mais tempo, porque você não vai ter renda e nem certeza que a renda futura virá, então todo mundo vai se controlar e não vai gastar tanto assim para trocar carro. Então o setor automotivo realmente, do ponto de vista de venda de automóvel novo, moto nova, moto de grande cilindrada tal, vai ser mais, o impacto vai ser grande, e ele já teve uma redução agora nos últimos 15 dias de 60% nas vendas. É um impacto enorme. É um impacto enorme. O restaurante, exato, muito bem, Ari, tem que separar restaurante de supermercado. O restaurante, realmente, o que eu estou observando, que o relatório botou bares e restaurantes no setor de bebidas. É isso que eu estou imaginando. Né? E isso, o setor de bebidas, que é o próximo, teve uma queda de 68% também, porque estão fechados. Mesmo com delivery, os restaurantes não conseguiram atingir nem perto do que vendiam com as portas abertas. Por aquele motivo que eu falei. Um é renda, porque é caro você estar pedindo comida por delivery, e a outra é que os restaurantes não estão preparados para horário de pico de saída de moto, de entrega, né? Porque é diferente o processo. Né? A cozinha de um restaurante ele tem que ser pensada como uma linha de produção, e não é. Né? Às vezes você tem, e quanto mais sofisticado o restaurante, mais o toque do chefe faz parte do produto, e aí é muito mais artesanal, muito menos sequencial, você não tem uma gestão da produção do restaurante. Né? Uma coisa bem colocada aí sobre o restaurante é que os self-service, isso está olhando na proposta de retorno proposta pela Associação Comercial, ela coloca, não, o self-service, eu acho que o self-service, numa possível retomada, ele não vai abrir. Os restaurantes self-service, eles vão ter que se reinventar. Provavelmente eles não vão abrir. Não vai ser permitido, né? Porque a comida fica exposta. E quando você fala, a contaminação está no ar. Outra coisa, restaurante provavelmente vai obrigar os clientes a só tirar a máscara, ou dar a máscara para o cara entrar no restaurante, ou só tirar a máscara para botar o garfo na boca. Vai ser muito complicado, né? Não vai ser uma coisa tranquila essa retomada. Por isso que as empresas vão ter que se reinventar. Inovação e criatividade vão ser as palavras de ordem. E reconheço que nem todo empresário está apto a isso. E aí tem que pedir ajuda, e tem os órgãos de apoio. Eu falei aqui da Associação Comercial, tem um projeto Empreender lá dentro, tem o próprio Sebrae, que é o grande instrumento de capacitação empresarial das pequenas empresas. Então tem vários, tem as consultorias de tudo quanto é ordem,
Então, é preciso buscar ajuda quando não tem esse apoio, né? As montadoras, como é o Manuel, as montadoras é ver os custos, baixar preço, não baixa porque é oligopólio, né? Eu digo isso nas minhas aulas de microeconomia, digo, olha, quando o negócio está ruim, o Gol, os caras vendem a 10 mil reais o Gol novo, não, olhe, fim de estoque, mudança de ano, queima total de estoque, vamos pegar o Gol, custa 40 por 20. Vocês já viram essa promoção por aí afora? Não existe, porque é oligopólio. Oligopólio, o preço é inflexível para baixo, só sobe. Preço em oligopólio só sobe. Poder de mercado é danado. Então, é mais fácil fazer como a Ford fez. Fecha a fábrica. Fecha a fábrica. O custo de saída para eles é melhor do que baixar preço. Né? Então, eles não vão baixar custo, ou não vão baixar preço, mesmo que os custos dos fornecedores sejam mais baixos, mas eles não vão fazer isso. Baixar preço que eu falo é assim, o carro custa 40 mil, eles vão vender por 25. Não, isso não vai acontecer. Agora, o carro custa 40, eles vão vender por 38. Olha, baixei preço. Não, ó, você vai ter direito a um espelho a mais aqui, o retrovisor a mais que não tinha. E não vai pagar nada por isso. Bom, isso é possível. Isso é o baixar preço, mas baixar preço de forma significativa é difícil, muito difícil. A mesma coisa como não baixou o preço, não baixaram os juros, né? É o oligopólio. São 4 bancos maiores do país que dominam 80% do mercado de crédito. Eles não baixam os juros. E ainda mais agora com o risco de muitas empresas quebrar e pessoa física dar calote, com risco de inadimplência. Aí é que eles não baixam mesmo. Bom, e aí, como eu falei, né? Setor de bebidas, o que é que pode fazer? Melhorar os seus processos internos. Eu até fiz eu faço alguns textos lá no meu LinkedIn, Chico Rosário, lá no LinkedIn, com alguns exemplos, com algumas situações, que é isso, as empresas não estão preparadas para os seus processos internos, elas não entendem, ainda não entenderam, porque o empresário pequeno está muito no dia a dia e ele não é culpa do empresário, ele não consegue perceber o que está de fora. Mas chegou a hora de fazer isso. Qual o instrumento que os empresários pequenos têm que fazer? Tem que entrar na internet, começar a procurar artigo, tem que se informar, ver curso, tentar se informar e a partir dessa salada toda de informação, sair daquele conforto ou do desespero e criar algo novo, né? Sair desse momento de desespero para criar algo novo. Isso é imperativo. E quem não conseguir fazer isso realmente vai ficar pelo caminho. E outra, uma coisa que eu costumo dizer, vai sair, às vezes as empresas vão conseguir sair da quarentena, abrir as portas, mas como vão fazer a mesma coisa que faziam antes, não vão sustentar no longo prazo ou no médio prazo. Porque o cliente que vai emergir agora é um cliente totalmente diferente, é um cliente totalmente novo, com a cabeça diferente. Então o modelo mental das empresas, dos empresários, vai ter que mudar também. Isso eu tenho batido aqui em todas as transmissões que eu faço para poder mostrar que não é só você abrir as portas, é entender que o mundo mudou do ponto de vista de renda, do ponto de vista de comportamento, de socialização. Estão colocando pias em todos os supermercados, em grandes restaurantes vai ter que ter, você tem que lavar as mãos mais vezes, você não pode estar muito perto de pessoas durante um bom tempo, de 5, 6 pessoas no meio da rua, vai ficar complicado. Então aglomerações, shows, eventos grandes, tudo vão ter que mudar. E o empresário, ele vai estar vendendo para esse público, que vai estar mais consciente. Se ele não está consciente por ele próprio, alguém do lado dele vai estar e vai pressioná-lo a mudar o comportamento. Então esse é o grande, se vale a dica, essa é a grande dica. Busque informação sobre o que é que está acontecendo no seu meio, no seu ramo de atividade. Eu coloquei já a última transmissão na segunda-feira, dia 14, dia 13, dia 14. Dia 13 de abril
desse ano, eu fiz uma transmissão ao vivo mostrando uma ferramenta de análise do ambiente. O empresário pequeno vai ter que fazer, quem tem uma loja, uma fábrica pequena, um estabelecimento com alguns funcionários, ele vai ter que pensar o que está acontecendo no seu entorno e redimensionar e redirecionar seus esforços e recursos. Se não conseguir fazer isso, procure ajuda, porque vai ter muita dificuldade mais na frente. Outro setor, construção civil. Bom, lojas de material de construção e construtora e tal, 53% de venda. Né? A construção civil teve um impacto enorme também. Reforma e o apartamento novo vai ficar para daqui a 2, 3 anos. Qual a alternativa para o pequeno empresário de construção civil? Projetos completos. Né? Outro dia eu estava falando com o meu amigo Manuel, ele falando, Manuel aqui Estofados, ele estava por aqui agorinha, ele falando que a pessoa encomendava o projeto de imóveis da casa inteira e começava pelo banheiro, pelo balcãozinho do banheiro que custava R$2.000. O projeto inteiro seria em torno de 30, aí eu começava pelo 2.000 no banheiro. E tem que ser assim, tem que fazer, porque se não fizer, o outro vem e faz. Mudou tecnologia de marcenaria, mudou a forma do cliente comprar, reduziu a renda do cliente, muito, né? Reduziu a renda. Só para vocês terem ideia de renda, a gente em 2012, 2013, nós tínhamos um salário mínimo, em média, de $330. O valor do dólar de hoje, $330 daria quanto? R$1.650. Qual é o nosso salário mínimo hoje? 1.045. Então essa diferença é perder renda. Né? E para o assalariado, essa diferença de renda reduz seus gastos imediatamente. Ele vai fazer o básico do básico. Então é isso que está impactando muitos: automotivo, construção civil. O que for de supérfluo vai impactar. A gente já tinha esse processo de redução de renda desde 2015. Desde 2015 a gente vinha com esse processo, o ajuste fiscal, tal, e um processo de redução do custo da mão de obra, que é salário, para poder tornar a economia mais competitiva internacionalmente. A gente chama isso de competitividade espúria. Por quê? Porque ao invés de ser competitivo do ponto de vista da capacitação do trabalhador, como é o alemão, né? O trabalhador alemão, o trabalhador americano, que tem capacidade de produção e conhecimento bem formado, faz as coisas bem feitas e tal, a gente vai aqui no Brasil, como a gente não consegue dar educação para todo mundo, a gente acosta o salário para poder o trabalho ficar mais barato e assim nossos preços internacionais ficarem também competitivos. Então isso a gente chama de competitividade espúria, e esse é um programa que tem sido feito desde o Joaquim Levy, quando era ministro da Fazenda no governo Dilma, em 2015. Então a gente saiu de um salário mínimo de $330 para um salário mínimo de pouco mais de $200, né? Então é uma perda, é um impacto muito forte na renda da população, e isso as empresas estão sentindo, principalmente as menores, as pequenas empresas. Então a construção civil vai ser afetada, as pequenas empresas podem oferecer esses projetos completos, fazer por parte, fazer parcerias, ser plataformas de prestação de serviço para reforma e para entrega de material. Né? O outro setor que ele chama aqui, setor de departamento têxtil, fabricação atacado e varejo, sentiu 72% de queda. É um impacto grande, enorme, né? Mais do que construção civil. Quase todo o faturamento foi embora de uma hora para outra, em 15 dias, porque boa parte desse setor é varejo, e varejo está fechado. Está em shopping e no comércio. E nos comércios, né? E todos estão fechados. E isso está impactando no movimento do faturamento das empresas, né? Então, o que é que a gente sugere para esse pessoal? Para o varejo, não tem alternativa a não ser o que se espera é que numa retomada, as pessoas que estão agora sem comprar nada, sem gastar,
elas voltem a consumir mais forte, trocar roupa, sapato, principalmente no segundo semestre. Então, provavelmente, o segundo semestre desse ano não vai ser bom, mas vai dar um alento para o varejo de moda. E a fábrica? Olha, a fabricação vai ter que se reorientar, porque pode atender na questão médico-hospitalar. A gente precisa de máscaras baratas, a gente precisa de material, batas baratas. E para isso você precisa modificar, reorganizar a produção nas pequenas indústrias, iguais às facções que tem lá no Agreste Pernambucano, né? Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Então aquela região ali, ele tem uma divisão de produção interessante e consegue reduzir bastante o custo de produção dos produtos dele. Eu fiz um post desse também no LinkedIn, mostrando o que é que está por trás, o que é que pode ser feito, principalmente para esse setor de têxtil, trabalhando em facção, na fabricação, né? Na fabricação dos têxteis. O setor químico teve uma redução de 13%. Lembrando que o setor químico você tem fertilizantes, você tem perfumes, cosméticos. A gente não fabrica perfume e cosmética, é muito pouca coisa. O grande impacto em Alagoas é fertilizante, que o agronegócio está funcionando. E o setor de limpeza. Se o setor de limpeza está perdendo o mercado, é porque também as empresas não estão sabendo atingir. Porque hoje o que é que se pede mais? Álcool gel e lavar as mãos. Né? Tem que lavar os locais de casa por conta da saída das pessoas que vêm com sapato sujo. Tem que gastar mais detergente, mais produto de limpeza, mais desinfetante. Então, esse produto vai ser essencial, necessidade básica. E se as empresas, nesse setor de química, a gente consome as pequenas, o setor de químico alagoano tem grandes empresas, mas as pequenas que produzem produtos de limpeza é uma oportunidade enorme. Agora, tem que saber direcionar suas vendas. Para onde vai vender isso? Bom, era isso, era esses setores que eu ia tratar, né? A gente deu um panorama, umas alternativas, e realmente a economia lagoana vai sentir muito, pode sentir menos, e talvez menos que muitos estados grandes, se as transferências que o governo federal está prometendo, está começando a realizar, dos R$ 600 para os informais e do pessoal do Bolsa Família que começa hoje. E ajuda as pequenas empresas para pagamento de folha de pagamento para não desempregarem e para financiamento de débitos futuros com os bancos. Se o governo federal conseguir azeitar isso e botar para funcionar, provavelmente Alagoas possa ter um resultado melhor na retomada. Mas a gente vai depender mais ainda do governo federal de fazer política pública de transferência de renda. Empréstimo só não adianta. A diferença é que o empréstimo você tem que pagar na frente. Se a gente emprestar mais à pequena empresa e as pessoas, elas lá na frente não têm certeza de renda futura. Tem que ser transferência direta. Dinheiro de helicóptero, como dizem os monetaristas. Jogar dinheiro. O problema é que quando você joga dinheiro, os mais altos pegam mais. E aí já gera desigualdade. Portanto, tem que ter muito estudo, muita situação, muitas simulações para ver qual é a melhor política pública. Porque o momento agora é de extrema excepcionalidade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente tem algumas luzes, mas não existe certeza. Quem disser com certeza o que vai acontecer, desconfie, porque ninguém tem bola de cristal e está tudo muito incerto e muito inseguro. Tá certo? Mais alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, tem aqui, Dia das Mães. A data realmente, Dia das Mães. Veja só, quando a gente fala muito de pequena empresa, eu termino me atendo ao pequeno empresário, realmente aquele que não tem meios nenhum. Mas a gente tem boa parte de empresário que pode botar a sua loja no digital. Pode fazer uma entrega com um mínimo a mais. Pode fazer. Semana passada alguém me ligou de uma fábrica de bolo aqui perto de casa
E eu fui lá e comprei. Eu nem lembrava que eu era cliente da fábrica de bolo, mas o cara lá, um funcionário, não era o dono. Ele ligou, seu Francisco, tal, vem, comprei o bolo, certo? Então é isso, é você usar os canais de contato, um CRM bem apurado, e tem empresário que tem condições de fazer isso. Mas o que eu tenho visto nas redes sociais, as pessoas estão chorando. Aí você vai dizer, Chico, mas é desespero de perder tudo. Quem está chorando tem informação e conhecimento e canal de entrada suficiente para buscar alternativa. Eu mesmo já tive que me reinventar alguns anos atrás, porque perdi, eu saí, era meio que empreendedor e saí sem nada. Sem nada. A única coisa que eu saí foi dinheiro para 2 meses de pagar o aluguel que eu morava e ainda saí devendo R$ 800 de conta de telefone quando eu deixei de trabalhar no emprego onde eu trabalhava, no emprego que eu tinha. E não era emprego, era uma empresa familiar que eu simplesmente passei a régua e não quis mais. Né? Então, e eu tive que me reinventar. Estou aqui hoje. Não é? Então é difícil, muito difícil. Foi um luto de 2 anos. Foi um luto, um trabalho interno de 2 anos para aguentar. Mas eu tive que me reinventar e as pessoas vão ter que se reinventar nesse momento. Todo mundo está mais pobre. Portanto, quem tem meios pode atingir bem o Dia das Mães. Tem uma floricultura aqui perto de casa também, que em épocas comemorativas, Dia da Mulher, 8 de maio, 8 de março. Agora, o rapaz, e toda essa data comemorativa, ele fica com um carrinho na estrada, ele tem uma floricultura estruturada, que vende muito. Mas ele, o dono, no fim de semana, 8 de março, foi um domingo. Como ele sabia que tinha e teria movimento, porque os maridos iam comprar para as esposas e outras pessoas, para uma mulher, uma mãe, uma secretária especial, alguma coisa que pudesse, que o cara tinha esquecido, tal, um mimo qualquer, e ele pegou, botou um carro no meio da pista com a faixa e manteve a floricultura aberta até 2 horas da tarde, no domingo. O dono. Então é isso que o empresário tem que fazer, né? Essa é o pequeno empresário, ele vai ter que realmente se reinventar e buscar informação, estudar e buscar apoio de consultoria, de órgão público, do que for. Agora tem que ficar ligado. E nessa época mais ainda. As expectativas, venda do Natal, vamos ver daqui para lá se a gente não tem outra quarentena, mas é muito difícil dizer qualquer coisa dentro de 3, 4 dias. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Né? É muito complicado, realmente é muito complicado. Você acha que todas as próximas datas estão ameaçadas? Olha, daqui para frente uma verdade é que as pessoas vão começar a gastar menos. O consumo vai ser mais consciente. E aí a forma das datas comemorativas serem exploradas vai depender da criatividade do empresariado. Não é só venda. Shopping hoje não é só venda. Shopping é lugar de encontro. Talvez vão sentir mais pelo encontro que tem no shopping do que pelas vendas. Se souber fazer, tem que saber fazer. Né? Ok? Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Pessoal, muito obrigado. Eu estou fazendo essas transmissões toda segunda e toda quinta, geralmente às 4 da tarde. Sempre eu divulgo um dia antes no canal do Sururu Talks aqui no Instagram e faço também ou um resumo ou a própria live, coloco ela no canal do Sururu Talks lá no YouTube. Espero que vocês visitem o canal Sururu Talks, Sururu Talks, Sururu Talks, Talks. Coloquem aí na agenda de vocês, vão lá, se inscrevam no canal, toquem o sininho. Eu também tenho o blog Sururu Talks e também tenho o LinkedIn Chico Rosário. Muito conteúdo, muita informação. Podem deixar comentários, perguntas. Se você precisa de alguma mentoria, você é empresário, precisar de alguma mentoria, pode entrar em contato. Eu tenho, até como professor, eu quero também contribuir de alguma forma
com as pessoas, então estou à disposição. Eu não vou responder talvez imediatamente, mas na medida do possível eu vou respondendo. Então o empresário que precisar de alguma mentoria, estou às ordens. No Sururu Talks, aqui no Instagram, no direct, no Chico Rosário, no chat do LinkedIn, você pode mandar no privado, ou deixa um comentário lá no Sururu Talks do YouTube, ok? Espero vocês lá, espero que tenham gostado do debate de hoje e da próxima vez tragam perguntas. É bom sempre responder perguntas porque a gente vai guiando aqui e tirando dúvidas. Muito obrigado e até a próxima!